Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o seu Matize, e hoje eu tô aqui para responder a dúvida do Ari. Ele me perguntou como que a gente faz aumentos sucessivos, dois aumentos sucessivos. Então, nesse vídeo, eu vou fazer não só os aumentos sucessivos que ele me pediu, quanto os descontos sucessivos, que a ideia é a mesma, tá? Então, a primeira coisa que eu vou colocar é isso aqui, ó. Dois descontos sucessivos de 10% e 15% equivalem a um único desconto de. Então, Ari, tanto para o desconto quanto para acréscimo, eu particularmente vou te falar como que eu faço. Primeiro que se isso cair numa prova, ele vai colocar a soma de 10 mais 15, então ele vai falar que é um único desconto de 15%. Se fosse aumento, um único aumento de 15 não, 25%, né? 10 mais 15, 25%. Então, se fosse com relação ao aumento em vez de desconto, dois aumentos sucessivos de 10 e 15% correspondem a um único aumento de letra A lá, 25%, tá? O que fica errado. Por quê? Eu só posso somar a porcentagem se elas se referirem ao mesmo valor, o que não acontece ali. Por quê? Quando eu calculo primeiro o 10% é em cima de um valor inicial. Na hora que eu calcular o segundo desconto de 15%, não é em cima do mesmo valor, é em cima do valor que já abaixou, ou no caso já acrescentou. Então, os descontos são calculados em cima de valores diferentes. Por isso que eu não posso somá-los, tá? Então, como que eu faço, Ari? Eu particularmente escolho um valor. Toda questão de porcentagem, que ele não te dê um valor, a não ser porcentagem, né? Não te dê um valor tipo em dinheiro, em reais. Não te der um valor que, a não ser o de porcentagem, e também não te pede um valor, a não ser o porcentagem, que é o caso, você pode jogar um valor. Isso sempre vai dar certo. Você pode criar um valor, tá? Então, sempre eu escolho o número 100, porque calcular a porcentagem em cima do número 100 é muito fácil, né? 20% de 100 é 20, 30% de 100 é 30 e assim por diante. Então, particularmente eu escolho 100, mas com qualquer valor dá certo, tá? Mas numa prova você ganha tempo escolhendo o número 100. Então, vamos supor, então aqui ó, uma mercadoria teve dois descontos. Primeiro, ela, vamos supor, tava lá, não tava vendendo, o vendedor resolveu dar um desconto de 10%. Nem assim não conseguiu vender ela, foi lá e colocou mais 15% de desconto. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou supor que minha mercadoria custava R$ 100. E aí, eu vou calcular esses descontos. E aí, você vai ver que é bem fácil. Então, olha só. Minha mercadoria custava R$ 100. Aí, Ari, teve o primeiro desconto de 10%. Então, menos 10%. Então, 10% de R$ 100, né? Como eu comentei, a porcentagem de R$ 100 é a própria porcentagem. Então, 10% de R$ 100 é R$ 10, né? Ou seja, saiu aqui pra gente R$ 10. Então, eu tinha R$ 100, né? Ficou com menos, né? Custando menos R$ 10. Então, quer dizer que agora a minha mercadoria custa R$ 90. Então, esse é o primeiro desconto. O desconto de 10%. Então, custa R$ 90. Aí agora, Ari, eu vou pro segundo desconto. O desconto de 15%. Aí é que eu tô comentando com você. Eu tenho que descontar agora em cima de R$ 90. Não é em cima de R$ 100. Então, por exemplo, é como se uma pessoa fosse lá na loja dela, colocasse 10% de todos os produtos. No momento que ela tiver que fazer um aumento ou um outro desconto, ela nem vai lembrar diretamente quanto custava, tá? Às vezes ela deu vários descontos. Então, a ideia é que você nem lembre quanto custava inicialmente. Então, você tem que sempre fazer o aumento ou o desconto, o novo aumento e o novo desconto, em cima do valor atual. Então, agora é 15% de R$ 90, tá? Então, vai sair 15% de R$ 90. Então, eu vou ter que parar e fazer essa conta, porque aí agora já não é tão fácil, né? Para calcular a porcentagem, dá para fazer com regra de 3, dá para multiplicar e dá para fazer de cabeça, tá? Vou falar de cabeça, mas eu vou fazer a conta também, tá? Então, olha só, 15% de R$ 90. 10% de R$ 90, toda vez que o número terminar em zero, 10% dele é só tirar esse zero, tá? Então, 10% de R$ 90 é R$ 9, tá ok? Bom, só que eu não quero 10%, eu quero 15%. Então, eu preciso ainda de mais 5%. 5% é metade desses 10%. Se 10% é R$ 9, 5% é metade de R$ 9. Então,
4,50. Ou seja, 15% vai ser o meu 4,50 mais R$ 9,00, 13,50, tá? Ah, professora, eu não entendi, não consigo fazer de cabeça. Então, vamos fazer de outro jeito. Basta multiplicar os dois números e dividir por 100. Então, eu quero saber 15% de 90. Então, esse D em matemática é multiplicação, tá? Esse 15% nós transformamos em fração, então 15 sobre 100, e o D fica multiplicação, então vezes 90. Aí, o que eu tenho que fazer? Vou multiplicar o 90 por 15 e dividir por 100, tá ok? Bom, se eu quiser, como é que eu tenho multiplicação de fração, né? Aqui eu posso falar que tem o número 1, né? Eu tenho que multiplicar o 15 por 90, o 100 por 1 e depois fazer a divisão. Se eu já quiser simplificar, eu ganho tempo. Então, por exemplo, 1 zero eu posso cortar. Então, já fica 15 vezes 9 e não 15 vezes 90. Já fica mais fácil, tá? Mesmo assim, aqui fica, por exemplo, tá 15 e 10. É uma fração que eu posso simplificar antes de multiplicar, porque, novamente, eu ganho tempo. Então, por exemplo, 15 e 10 são múltiplos de 5. Então, eu posso dividir por 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. Na verdade, aqui eu vou fazer 3 vezes 9 e 2 vezes 1. 3 vezes 9, 27. E 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho, na verdade, uma conta mais fácil. 27 dividido por 2, tá? Então, é mais fácil fazer isso. 27 dividido por 2. 2 por 2 dá 1. Sobra nada. Abaixo 7. 7 dividido por 2. 3. 3 vezes 2, 6. Sobra 1. Quero continuar a conta. Vírgula, 0. 10 dividido por 2, 5. Então, 13,5, tá? Então, é o que nós já tínhamos falado, R$ 13,50, tá? Então, meu novo desconto, R$ 13,50. Então, a mercadoria custa quanto? Vou fazer R$ 90 menos R$ 13,50. Então, 90 menos R$ 13,50. Então, vou pegar, quer dizer, não aqui no 0, aqui eu pego emprestado, 10, aqui vai ficar 9, aqui 8. 10 menos 5, 5. 9 menos 3 vai dar 6. 8 menos 1, 7. R$ 76,50. Então, quer dizer, Ari, que depois dos meus dois descontos sucessivos, eu tenho a mercadoria custando R$ 76,50. Ok? Bom, e aí quanto foi o desconto? Como eu previ que o valor inicial, eu estipulei um valor inicial para minha mercadoria de R$ 100, eu consigo ver quanto de reais eu tive de desconto. Ou seja, meu valor foi de R$ 100 para R$ 76,50. Isso deu um total de, vamos colocar aqui, R$ 100 menos R$ 76,50. 0, 5, 3, 2 e nada. R$ 23,50. Então, o meu desconto total foi R$ 23,50. Esse dinheiro, em cima de R$ 100, como eu escolho R$ 100 de propósito, porque aí, como eu comentei, né, 20% de R$ 100 é R$ 20. Então, R$ 23,50 em cima de R$ 100 representa 23,50% de desconto. Então, se eu tenho dois descontos sucessivos de 10% e 15%, eles correspondem a um único desconto de R$ 23,50, tá?
Então, essa é a maneira, uma das maneiras que dá para eu fazer, tá? Vou fazer a mesma conta agora de um outro jeito. Tem gente que prefere só multiplicar. Vou fazer assim também. É até mais rápido, mas desse jeito aqui eu consigo entender como é, tá? Então, vou colocar agora outra forma aqui. A outra forma se baseia apenas em multiplicar. Sempre, no caso são 2 descontos, se fossem 3 descontos, multiplicaria 3 vezes. São 2 descontos, vou multiplicar 2 parcelas. Multiplicar o quê? Sempre 100% menos o valor do desconto. Então, por exemplo, aqui nós temos 10%. Então, eu sempre vou fazer 100% menos 10%. Sempre eu vou, subtrair e isso eu multiplico com o outro valor também. 100% menos 15%. Vou colocar assim, tá? Sempre eu vou multiplicar. Se eu tivesse mais um terceiro, eu multiplicava pelo terceiro. Sempre 100 menos a porcentagem de desconto. Então, por quê? O que quer dizer isso? 100 menos 10. Se eu vou ter um desconto de 10%, quer dizer que eu vou pagar por 90% da mercadoria. Então, é isso que eu vou multiplicar, tá? Em vez de colocar 90%, coloca 0,90, tá? Coloca isso em forma decimal. Então, 90%, né? Só para relembrar que isso é 90 sobre 100. Você pode cancelar um zero. E 9 dividido por 10 é 0,9, tá? Então, aqui nós vamos colocar 0,9. E a mesma coisa aqui, 100 menos 15. Se eu vou ter 15% de desconto, significa que eu vou pagar por 85% da mercadoria. Então, esse meu primeiro parênteses é 0,9 vezes o meu segundo parênteses, pegando a mesma ideia, né? 100 menos 15, 85%. 85 dividido por 100 dá 0,85. É só andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, se eu multiplico 0,90 por 0,85, eu vou achar exatamente o que eu achei no anterior, né? Então, vamos fazer aqui. Só lembrando que eu multiplico como se não houvesse vírgula, tá? Não preocupa com a vírgula e no final vai ter 3 casas decimais, né? Porque 1, 2, 3 números que já estão depois da vírgula. Então, 0,85 vezes 0,9. 9 vezes 5, 45, vão 4. 9 vezes 8, 72, com 4, 76. Então, 70 é. Então, 765. 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais. 0,765. Aí, o que acontece? Só lembrando que esses valores vieram de porcentagens, né? 0,9 veio de 90%. 0,85 veio de 85%. Então, esse valor aqui também corresponde a uma porcentagem. Para eu colocar o símbolo, eu volto com a vírgula 2 casas para a direita, tá? Então, 0,765 é a mesma coisa que 76,5%. Ah, professora, mas deu diferente. O que representa aquele 76,5%? Representa quanto vale a mercadoria agora. Por quê? 90% não é o desconto, é quanto eu paguei. 85% não é o desconto, é quanto eu paguei pela mercadoria. Então, esse resultado, 76,5%, é quanto eu pago pela mercadoria. Só lembrando que o valor original é sempre 100%. Então, se valia 100% e eu paguei 76,5%, significa que 100 menos 76,5% é o valor do desconto. Que aí nós chegamos no mesmo valor anteriormente, né? Então, 100 menos 76,5%. Então, 5, 3, 2 e 0. 23,5%, como do jeito anterior. Eu particularmente prefiro jogar valores, eu acho mais entendível, digamos assim, tá? Ari, então esse com desconto. A mesma coisa com acréscimo. Vamos fazer com acréscimo. A mesma questão, só que agora com acréscimo, tá?
Então, agora, Ari, com acréscimo, mesma coisa. 2 acréscimos sucessivos de 10% e 15% correspondem a um único acréscimo D. Então, agora você já sabe como é. Eu, particularmente, vou fazer do meu jeito. Coloco um valor inicial, que eu vou supor 100, porque fica mais fácil. Então, a minha mercadoria custava R$100. Teve primeiro um acréscimo de 10%. Então, ela ganhou 10%. 10% de R$100 são R$10. Ela ganhou R$10. Ou seja, a minha mercadoria agora custa R$110. E agora ela teve um segundo acréscimo de 15%. Então, com 15% a mais, significa que ela ganhou. Lembrando que o 15% eu tenho que calcular de 110. Então, ou eu faço de cabeça, 10% de 110, 11. Preciso de mais metade, que é o 5%. Metade de 11, 5,50. Então, 11 mais 5,50, ou seja, 16,50. Só lembrando que eu posso fazer 15% vezes R$110. É a mesma conta. Corta um zero para facilitar. 15, 10 dá para dividir por 5, 2 e 3. Então, eu vou ter 3 vezes 11, 33, dividido por 2, 16,50, ok? Então, a minha mercadoria custava R$110 e agora ela custa com mais R$16,50. Então, ela custa agora R$126,50. E aí ficou até mais fácil, porque de R$100 ela pulou para R$126,50, quer dizer que ela aumentou em dinheiro R$26,50. Isso em R$100 representa 26,5%, tá? Então, o desconto e o acréscimo é a mesma coisa. Ari, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, escreva aqui embaixo, tá ok? Beijo!